Vamos ver como é que vai ser. Olha, Reinaldo, o ministro André Mendonça, do Supremo, ele disse ontem que juízes devem ser recatados, imparciais e não devem privilegiar amigos ou perseguir inimigos. Mendonça, que a gente lembra, é relator do caso Master e do caso do INSS lá no Supremo, ele deu essa declaração durante um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ele foi homenageado ao receber o colar de honra ao mérito legislativo. Vamos acompanhar a fala do ministro. O que o cidadão espera de um magistrado, e por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo. Estamos imunes a incompreensões, mas nós precisamos estar imunes a ações que comprometam de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado. Isso acaba exigindo de nós um grau de recatamento no bom sentido da expressão. Olha, eu concordo plenamente com o André Mendonça. 100%. Inclusive, concordo que isso seja um norte ético e conceitual do próprio André Mendonça. Porque é muito fácil a gente... os períodos históricos vão erigindo heróis, etc. Né? Vem lá a famosa frase triste o país que precisa de heróis, da peça do Brecht, né? Da peça Galileu do Brecht, sempre mal compreendida, porque às vezes, sim, certo heroísmo é necessário. Né? Geralmente quem cita isso assim, porque Brecht diz, triste país precisa de heróis. Eu preciso compreender direito no contexto, não vou entrar no mérito da peça agora, mas ela é fascinante, porque tem muitas camadas ali. E sim, às vezes os países precisam, né, de heróis no sentido de mulheres e homens que encarnam determinadas virtudes e que têm a coragem de enfrentar determinadas coisas que outros não têm. Então, às vezes, eles são necessários. Né? Eu só vou lembrar, e não estou aqui com ânimo de contestar o ministro André Mendonça. Eu acho que parto do princípio de que, de fato, ele é ponderado, tem boa vontade, tem formação. Até já brinquei aqui outro dia, né, que estudou Direito lá em Bauru, né, que fica na Grande Dois Córregos, viu, o Rafael? É uma cidade de quase 400 mil habitantes por aí, que fica na periferia da pequena Dois Córregos, que tem 25 mil. É a nossa brincadeirinha. Né? Tem formação. Agora, eu queria muito que o ministro André Mendonça tivesse levado adiante esse primado quando se julgou a DPF 811. A DPF 811 pedia que se declarasse inconstitucional o fechamento das igrejas nos locais em que elas fecharam, porque qual tinha sido a decisão do Supremo? Estados e municípios têm autonomia para decidir se determinadas atividades funcionam ou não funcionam, quando é necessário não fazer lockout durante a pandemia.
né? E no dia 7 de abril, essa questão foi julgada no Supremo, julgamento à distância, por razões óbvias. Então, veja que coisa curiosa. O próprio julgamento estava sendo feito à distância porque já os ministros não podiam se reunir. E ele era advogado-geral da União. Esse voto é público, esse voto está na AGU, qualquer um pode ver o voto todo dele, tem uns 15 minutos. Né? Infelizmente, nesse voto, o ministro em nenhum momento não é uma hipérbole, um exagero. Em nenhum momento, quero dizer em nenhum momento, tratou de ciência. Tratou da forma da contaminação. Tratou da questão objetiva. Pessoas aglomeradas, havendo pessoas contaminadas ali, corre um risco imenso de se contaminar também. Mas o problema não é só você se contaminar, é você contaminar os outros. Porque saindo dali, essa pessoa trabalha com outras, essa pessoa tem funcionários, tem empregados em casa, tem filhos, tem... E aí o ministro disse uma frase, nesse julgamento dessa DPF, né, que merece reflexão, 7 de abril de 2021. Vamos colocar o trechinho aí, vamos lá. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós, e eu começo por mim. Muito obrigado. Cadê a moderação aí? As pessoas podem morrer por sua fé. Recomendo que não o façam, mas não vivemos esses tempos. Mas elas podem morrer por sua fé. Elas não podem matar por sua fé, como ele mesmo disse. Acontece que ir a esse culto significava o risco de matar os outros. A DPF, o voto foi 9-2 para que estados e municípios mantivessem o poder, se necessário, de fechar as igrejas. 2 votos contrários do Nunes Marques e do Toffoli, um dos votos mais equivocados que o Toffoli deu na vida. Eu acho que não atentou para as consequências, o Nunes Marques tampouco, e ele como advogado-geral da União. Eu quero crer que eu também sou cristão, de outra denominação, que eu sou católico. Eu quero crer que ele pode ter se arrependido desse voto, ou ter dito, não, é que eu era da AGU, e na qualidade de AGU, eu trago aqui a posição do governo. Não acredito nessa hipótese, porque o André Mendonça, ele falou tudo com muito entusiasmo, com muita ênfase. Aí eu pergunto, onde estava o juiz moderado ali? Tinha que ter moderação. Acho que faltou moderação. A gente tem um outro vídeo aí
quando se julgou, porque alguns casos do golpe foram julgados no pleno, né? Lembrando que, nas vezes em que isso foi julgado no pleno, ele não reconheceu o crime de golpe de Estado. Ah, bom, se eu acho que não houve, puxa vida, não houve tentativa de golpe de Estado. Questionou a competência do Supremo, não vou entrar no mérito aqui, me parece de maneira absolutamente infundada, né? Foi derrotado, mas sempre questionou a competência do Supremo. E acho que faltou moderação no dia 14 de dezembro de 2023, de setembro de 2023, quando, infelizmente, o André Mendonça tentou culpar o governo Lula pela invasão, inclusive do Supremo. Porque não foi só a sede da presidência que foi invadida, o Congresso foi invadido e o Supremo também. Não tenho nada contra esse heroísmo recente do André Mendonça. Tá tudo certo, mas talvez também nesse caso, e arrepender-se é mesmo um dos fundamentos do cristianismo, ele pode ter se arrependido. Ele pode ter se arrependido dessas ilações que ele fez e entrou no embate com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar o vídeo. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dó. Bom, isso aconteceu. E eu acredito, sinceramente, eu não estou sendo irônico, não, eu acredito sinceramente que o André Mendonça hoje deve pensar, puxa, eu exagerei, né? Exagerei quando tentei atribuir o que aconteceu à incúria do governo quando... Bom, você mora aí, né? Eu estava na praia, entrei ao vivo de lá, assistindo e vendo um destacamento da Polícia Militar abrir caminho para aqueles que foram atacar as respectivas sedes dos 3 poderes. O senhor André Mendonça está aí, ministro do Supremo. Acho que faltou um pouco de moderação nesse caso.
Eu espero que, de fato, seja um caminho. Assim como o Rubens Valente, no UOL, publicou uma reportagem, né, em 24 de julho de 2020, e havia 579 servidores sendo investigados secretamente, sob o controle do Ministério da Justiça por atividades ditas antifascistas. Sob o seu ministério. Isso aconteceu também. Assim, as pessoas têm uma obra e nada paga essa obra, e elas têm o direito de falar: não faria mais isso. Assim como na condição de ministro da Justiça, o ministro da Justiça pode pedir para a Polícia Federal abrir inquérito de ofício. Ele pediu para abrir um inquérito contra o Tiago Costa Rodrigues e o Roberval Ferreira de Jesus, de Tocantins, porque o Bolsonaro foi para Tocantins, eles fizeram um outdoor com a seguinte frase: cabra à toa não vale um pequi ruído. Né? Palmas quer impeachment já. Aí, mente, vaza, Bolsonaro. Tocantins quer paz. Abriu-se um inquérito para investigar essas duas pessoas. Por quê? O que aqui... Quando eu pego isso aqui, quando eu lembro do voto que o André Mendonça deu sobre as redes sociais, porque na responsabilização civil das redes sociais, ele votou pela não responsabilização civil, a despeito das evidências brutais que havia de monetização, inclusive de páginas explorando pedofilia, e o caso só foi explodir com o negócio do Felca, de maneira mais clara. Mas não só isso, também os crimes de golpe de Estado. Né? Quando eu penso que ele votou pela não responsabilização e, na condição de ministro da Justiça, pediu a abertura de um inquérito com a desse outdoor, não estou aqui, que fique claro. Não estou aqui, desqualifica o ministro. Não estou desqualificando ninguém. Só quero dizer que, com esses valores, dependesse do ministro, a menos que agora ele tenha feito uma revisão e pode fazer, dependesse do ministro o andamento do inquérito do golpe, os golpistas estariam todos soltos. E, quiçá, no curso das coisas, o golpe tivesse acontecido. Tenha certeza de que vai conduzir com isenção, com tranquilidade, com calma. Aplaudo as palavras dele, mas todo homem tem uma obra que é preciso ser vista, então, no seu conjunto, para todos os casos. Né? Eu pretendo aqui apenas ser justo, né? E acho que eu estou sendo, né? Justo com a obra. As pessoas têm uma obra. O Reinaldo, a gente só não pode falar mal do minoxidil do ministro, viu? Porque o vídeo que você mostrou antes e o vídeo dele agora, olha... não foi implante, rapaz. Ali... Eu imagino. Alguém dessa alçada não tomaria minoxidil. Foi muito bem exatamente. feito. Ali foi implante. Ali foi implante mesmo, né? Mais bem sucedido do que ele, há um outro, mas aí não se... Vamos seguir para não entrar nesse assunto. Descobriu. Olha, nunca ninguém descobriu esse mistério. Uma coisa é certa: a natureza não faz certas coisas.